Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, só estou com bastante saudades, né, de estar junto aí com vocês, né? E hoje nós vamos então aumentar um pouquinho do nosso conhecimento sobre processos de formação de palavras. Vimos, né, fizemos atividades, corrigimos as atividades sobre o processo de derivação e outros processos. Agora nós vamos ficar com o processo de composição e a onomatopeia, que são processos muito tranquilos de entender, tá? Então eu trouxe esse pequeno gráfico aí pra gente, né? Essa montagenzinha aí, pra gente observar o processo. O que seria o processo de composição? Por que ele é diferente do processo de derivação? Primeiro, porque ele é um processo em que ocorre a junção de dois ou mais radicais. Na derivação, nós tínhamos um radical no qual acrescentava-se algo antes ou algo depois, ou antes e depois, né? E já aqui não, aqui nós temos dois radicais, ou seja, duas palavras base vão formar uma nova palavra, tá? Duas palavras que se juntam para formar uma nova palavra. São dois tipos de composição, nós temos dois nomes aí. Composição por justa posição, né? Que é esse rosinha aqui, e o rosa mais clarinho, e composição por aglutinação. Qual que é a diferença dos dois? Olha só, eu tenho aí justa posição quando não ocorre alteração fonética, e aglutinação quando ocorre a alteração fonética com perda de elementos. Justa posição, o que acontece com ela? Você junta duas palavras, duas bases formadoras, né, dois radicais, igual ali sexta-feira. Notem, eu tenho uma palavra, um radical, né, uma base que é sexta e a outra base que é feira. Não houve perda nenhuma, alteração nenhuma nas duas palavras que se juntaram. Observem que a maioria delas tem ali a maioria tem o hífen, mas não são todas que têm o hífen. Mas as palavras que são formadas por hífen são pelo processo de justa posição. Beija-flor, tá vendo? Você tem inteirinho beija, inteirinho flor. Pé de moleque, eu tenho pé, eu tenho de e o moleque. Girassol, olhem lá, esse é um dos poucos casos aí em que você junta duas palavras, elas realmente ficam juntinhas aí. Geralmente elas são separadas por hífen no processo de justa posição. Girassol, você tem o gira mais o sol. Passatempo, você tem o passa mais o tempo, tá vendo? Nenhuma palavra perdeu nada. No girassol, por questão de adequação à regra ortográfica, aumentou-se um S, porque entre vogais, né? Quando o S, né, tem som de S mesmo, ele é dobrado, né? Então a gente tem ali o A e o O, então esse S foi dobrado. Ok? Vamos ver a aglutinação embaixo, depois a gente vai fazer um resuminho dos dois, uma diferença aí que eu gosto de falar no final. A aglutinação quando ocorre a alteração fonética com perda de elementos. O que é aglutinar? Aglutinar seria você juntar, né? Mas você juntar de uma forma como se um entrasse mesmo no outro. Olhem só ali a palavra pernalta, desculpa. Pernalta é perna mais alta. Olhem só, quando você juntou essas duas palavras, perna e alta, houve perda de um A. Não sabemos se do perna ou se do alta, mas houve a perda de um A, tá vendo? Olha lá, quando ocorre a alteração fonética com perda de elementos, perdeu-se o Azinho ali, né? Porque se fosse juntar as duas sem perda, ia ficar perna alta, tudo junto, né? E fica perna alta ali. Então, houve essa aglutinação, é como se as vogais tivessem entrado uma na outra ali. Outra palavra que não está ali, mas a gente pode citar de exemplo, é aguardente. Você tem água e ardente, né? Quando se junta, fica aguardente. Eu tenho a fusão também daqueles dois azinhos que vão entrando um no outro ali. Olha só, essa é uma comparação bem boba, você não acha isso em livro, mas eu quero passar para vocês uma forma que eu faço de assimilar a diferença entre justa posição e aglutinação. Olha só, eu pego a palavra justa. Quando duas palavras se juntam para formar uma palavra, uma nova palavra,
É o processo de composição. O que seria justo? Que essas palavras perdessem alguma letra, perdessem algum som? Ou que elas não perdessem nada? Eu penso, o justo seria que elas não perdessem nada. As duas palavras formassem uma nova palavra sem perda de nenhuma das duas. Né? Seria a justa posição, essa em que não há perda, pode ter um acréscimo lá, como o caso do girassol, que não vai mudar a fonética, né? O som, nem nada. Já no processo aí de aglutinação, você não tem uma composição justa. Ela é aglutinada, ela acaba que faz essa perda aí de letras, né, de elementos que vão fazer diferença no som dessa palavra, ok? Prosseguindo aí, então, vamos ver aqui, ó, justa posição, não há perda de elementos, aglutinação, há perda de elementos na hora de formar. Tá? Diferenciando, lembrando também que derivação, um radical, uma palavra formadora, tá? Composição, dois radicais, duas palavras formadoras de uma nova palavra. A onomatopeia é um processo bem tranquilo também, que significa o quê? Palavras que imitam um som natural, sons que as coisas fazem no dia a dia. Por exemplo, esse trim aí significa o som do despertador. O trim é uma onomatopeia, toque-toque, né? Alguém imitou o barulho de alguém batendo na porta utilizando essas palavras aí, toque-toque. Miau, né? Imitando o som do gato. A gente tem uma série de palavras que vão imitar barulhos, né? E sons no dia a dia. Aí tá assim, ó, as onomatopeias diferem de língua para língua, conforme a percepção dos sons, obviamente, né, porque o toque-toque nosso, né, ele é diferente, né, apesar de ser um som parecido, vamos supor, vai ser diferente em outra língua. Eu quero que vocês levem esse conceito de onomatopeia para as tirinhas, né, as tirinhas, as histórias em quadrinhos, né? Geralmente coisas que trabalham com a linguagem verbal e não verbal, você tem lá sempre uma onomatopeia, né? Às vezes imitando o barulho de alguém caindo, né? Ou o barulho, sei lá, de um cortador de gramas, né? Então a gente vai ter sempre aí esse som representado por palavras. E quando esse som for representado por palavras, é o processo de onomatopeia, ok? Fechamos com esse assunto e temos uma atividade da apostila que eu vou passar para vocês aí pela plataforma as páginas direitinho, tá bem? Grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus, até a próxima aula.